No livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler o verso de número 1. Quantos acharam? Vamos ler o que está escrito assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara, ou de grande valia naqueles dias. Diga assim comigo: não havia visões manifestas. Em outras palavras, não havia revelação. Aleluia. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Diga assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava a Samuel. Podemos sentar. Meus queridos irmãos, prestem muita atenção no que Deus tem para falar para nós aqui. Nós estamos aqui diante de um texto no qual a Bíblia está dizendo para nós que nos dias que um menino chamado Samuel nasceu, a Bíblia diz que eram dias em que a palavra do Senhor era rara e não havia revelações. A manifestação espiritual de Deus era algo escasso. O sacerdote do momento, chamado Eli, estava com sua visão quase que por se tornar completamente cego. O texto diz que já estava quase cego, não totalmente, mas estava quase cego. Por esses dias um menino chamado Samuel, que não conhecia Deus, que não tinha experiência com Deus, estava tendo o privilégio de ouvir uma palavra que era rara, e não era a palavra de alguém comum, era a palavra do próprio. Aleluia! Eu vejo que aqui há um menino que não tem experiência, que não conhece Deus, mas que está ouvindo a voz. Aleluia! Em contrapartida, nós temos aqui um homem que tem experiências com Deus, que sabe tudo acerca de Deus, mas que já não está ouvindo mais a voz de Deus. E com isso eu quero começar esta mensagem dizendo para vocês que eu prefiro, aleluia, ser menino para sempre, mas estar ouvindo a voz de Deus, do que depois de tornar-me velho, não ouvir mais a voz de Deus. Aleluia. Eu quero lhes garantir que quem ouve a voz de Deus, aleluia,
e permanece dando ouvido à voz de Deus, esse alguém cresce. E ele cresce na presença de Deus. Diga assim: alguém que ouve a voz de Deus e dá ouvidos à voz de Deus e continua dando ouvidos à voz de Deus, esse alguém cresce na presença de Deus. Eu quero pregar aqui nesta noite sobre a geração de Samuel. Diga assim comigo: a geração de Samuel. Diga assim: a resposta de Deus para uma geração. Diga assim: a resposta de Deus para uma geração reprovada. Quantos podem dizer amém? Queridos, eu quero começar a falar que os dias em que Samuel nasceu eram dias difíceis. Dias que a Bíblia diz em Juízes, no último versículo do livro de Juízes, no capítulo 25. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia juiz e nem rei, e os homens faziam cada um o que lhe parecia bom. Nós estamos diante de um texto em que a Bíblia nos revela que o último herói no momento fora Sansão. Só que Sansão, a despeito de ter levado Israel ao clímax da glória de Deus, porque ele era um herói nacional, o final de Sansão não foi um final bom. E por causa disso, eu creio, me dá a entender que a nação de Israel se decepcionara tanto, que após Sansão ter morrido, a Bíblia diz que não houve mais juízes e nem reis sobre a face da terra. E a palavra de Deus diz que por causa disso, porque não havia liderança, porque não havia ninguém que fosse referencial, não havia referências de homens de Deus naquela época, surge uma geração que faz tudo aquilo que acha que é correto aos seus olhos. Nós estamos diante de um texto em que a Bíblia nos revela que o povo fazia tudo aquilo que achava correto, porque não havia liderança. Então nós vamos observar, queridos irmãos, que eram dias muito difíceis. E como se não bastasse, além disso já será algo muito ruim, não é verdade? Além de ser muito ruim, por quê? Porque, irmãos, coisa terrível é uma nação, ou um povo, ou uma família não ter liderança. Deus faz todas as coisas de uma maneira completa. E tudo que Deus produz, e tudo que Deus faz que tem valor, Ele coloca lideranças, amém? Ele coloca lideranças para que estabeleçam leis, a fim de que haja, amém, irmãos? A fim de que haja ordem, decência e que valores possam ser inseridos ali naquele contexto. Então, queridos, uma vez que a Bíblia diz que esses dias eram dias em que não havia liderança e o povo fazia tudo aquilo que lhes parecia bem aos seus olhos, eu comecei a ler um pouquinho e pude observar que desde que li este versículo em Juízes capítulo 21, eu li que naquele contexto, dentre tantas coisas que ocorreram pecados odiosos demais. A Bíblia diz ali, queridos irmãos, que naquele contexto, aleluia, que é o mesmo contexto de Samuel, é o mesmo contexto, não é? Queridos irmãos, a Bíblia diz que um homem de Deus saiu das montanhas de Efraim e ele foi em direção a Siló, que era o local onde aqui a Bíblia fala em Samuel, não é? O templo de Deus estava em Siló. Jerusalém ainda não havia sido conquistada, ela pertencia aos jebuseus, não era de Israel. Logo, o templo, que era o tabernáculo de Moisés, não era o templo de Salomão ainda, era aquela cabaninha de cortina que Moisés fez lá no deserto. Esse templo, não é, de cabana, ele estava lá no Monte Gibeon, que era chamado aquele lugar de, amém, irmãos? De Siló. Então, queridos, a palavra de Deus diz que esse homem de Deus, ele foi lá para cultuar. E a Bíblia diz que indo ele para lá cultuar, em Juízes capítulo 19 e 20, a palavra de Deus diz que ele parou no meio de uma cidade benjamita. Ele era de Efraim, ele era levita, mas morava em Efraim. E ele foi parar numa cidade chamada Gibeá, ali na terra de Benjamim, ou seja, eram parentes, porque benjamitas e levitas, não é, são irmãos, são as 12 tribos, quantos estão entendendo? Ele dizia assim no seu coração: eu vou parar aqui um pouquinho com a minha esposa, porque eu preciso descansar um pouquinho. Ele chega na cidade de Gibeá
A Bíblia diz que ele convidando aquele moço que era homem de Deus, que estava com o objetivo de ir adorar lá em Siló. Notem que o objetivo dele não era simplesmente de fazer uma viagem, mas ele queria ir ao templo para adorar a Deus. De repente a Bíblia diz que quando os moradores daquela cidade, que eram homens benjamitas, observando que aquele ancião, que era um estrangeiro, mas morava ali, convidaram este moço levita para ir dormir na sua casa. Eles seguiram ele. A Bíblia diz, queridos irmãos, que para a tristeza destas páginas, desta história terrível que aconteceu, a Bíblia diz que esses homens eram filhos de Belial, e eles mandaram, batendo na porta, que o homem abrisse a porta e tirassem para fora aquele homem, porque eles queriam violentá-lo. A Bíblia diz que o dono da casa, ele ficou assustado, ele ficou escandalizado e disse: não façam isso, irmãos meus, não façam tal barbaridade, não. Eu darei as minhas filhas, assim como na história de Ló, quando se lembra. Eu vou dar as minhas filhas, podem pegar quantas elas que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, mas não me desonrem, não desonrem este moço, porque está debaixo do meu teto, não façam tal atrocidade. Eles disseram: então, já que não dá para tomá-lo, então dê a sua concubina, dê a sua esposa. Eles então pegam aquela moça, e a Bíblia nos revela, não em detalhes, mas que eles a violentam a noite toda. A Bíblia diz que ela de manhã está ali aos pés da porta da casa daquele homem, e então morta. Ele então, abrindo a porta, se depara com a sua esposa morta. A Bíblia diz que ele toma uma decisão drástica, algo terrível ele faz. Ele pega um machado e corta aquela mulher em 12 pedaços. Algo macabro está acontecendo, porque os homens faziam o que bem lhe pareciam aos seus olhos. Eram dias difíceis. Ele corta aquela mulher em 12 pedaços, mas ela já estava morta. Ele decide fazer isso porque ele quer mandar uma parte para cada tribo, para cada líder, para cada príncipe, para que eles pudessem entender que Benjamim, aleluia, não estava fazendo algo bom, para que eles pudessem julgar. Ele manda um pedaço para cada tribo, e a Bíblia diz então, queridos irmãos, que quando os príncipes de cada tribo pegam um pedaço, quem sabe um pedaço da mão, um pedaço do braço, um pedaço da cabeça, não sei, quando eles olharam, a Bíblia diz que eles disseram, choraram, disseram: nunca se ouve tal em Israel, nunca aconteceu tal pecado, nem se ouviu em toda Israel pecados como esse. A Bíblia diz que iniciou-se uma guerra entre os próprios israelitas, as 11 tribos brigando contra a tribo de Benjamim. Se você ler um pouquinho, você vai observar que a Bíblia diz que Deus determinou, eles consultaram a Deus, não foi uma guerra sem a permissão de Deus. Consultando a Deus, Deus disse: podem guerrear contra os benjamitas. E eu vejo aqui uma guerra entre o povo de Deus, e eu posso ficar pensando com a minha mente de pregador, Satanás de braços cruzados, rindo, sorrindo, feliz. Por quê? Porque simplesmente, queridos irmãos, não havendo rei, não havendo liderança, o povo de Deus estava guerreando entre si, estavam fazendo pecados e mais pecados horrendos. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: Deus preparou liderança para a sua igreja, porque se não tiver liderança na igreja, o povo começa a fazer tudo aquilo que parece correto. Se não houvesse polícia, irmão, polícia é ruim no momento que você faz as coisas erradas, mas a polícia precisa. Ordem, não é? É uma coisa que Deus tem como preocupação, porque no reino dos céus, irmãos, existe ordem. Quantos podem dizer amém? Deus estabeleceu lideranças, porém lideranças que estão debaixo da presença de Deus, que continuam ouvindo e dando ouvido à voz de Deus. Quantos estão entendendo podem dizer amém? Aí, queridos, a Bíblia diz que a tribo de Benjamim quase foi riscada e apagada da história. Por causa disso, eles pereceram, sobrou só 700 homens. As mulheres morreram, as crianças morreram, os anciões morreram, 700 varões sobraram desta terrível, aleluia, desta terrível chacina e guerra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: em dias difíceis, dias também que então a Bíblia fala de duas mulheres que eram esposa de um homem chamado Eucana. E por que isso acontecia, pastor? Isso acontecia porque quando um homem se casava em Israel e a sua esposa era estéril, a lei de Moisés lhe permitia que ele se casasse de novo, para que ele pudesse então ali ter um filho, porque para Israel não era questão de ter
e eu fiquei sem entender. Dizia: Deus, por que é que Penina, ela tem inveja de Ana? Ana é estéril, Ana não gera filhos, e ela tem tantos filhos, e por que é que ela faz isso? E a Bíblia diz, queridos, você conhece a história, que Elcana, embora tendo Penina como sua esposa, lhe dando muitos filhos, a Bíblia diz que Elcana amava Ana mais do que o amor de 10 filhos. Elcana amava Ana demais, embora ela não tinha lhe dado nenhum filho, Elcana a amava muito. Agora, em contrapartida, nós temos uma outra mulher chamada Ana, que ela tem o amor do seu marido de uma forma maravilhosa, mas ela não pode gerar filhos. Então nós temos duas histórias diferentes. Uma mulher que tem muitos filhos, mas os seus filhos não marcam a história, os seus filhos não fazem a diferença, os seus filhos são comuns. E além disso tudo, esta mulher não tem o amor preferencial do seu esposo. Em contrapartida, nós temos uma outra mulher que não tem filhos, que é estéril, mas que tem o amor do seu marido, e ela tem um desejo no seu coração de que pelo menos um filho, aleluia, Deus pudesse abrir a sua madre e dar a ela. Quantos podem dizer amém? Nós temos uma história interessante aqui, e isso eu quero trazer para os irmãos desta noite como sendo uma revelação para a igreja. Por quê? Porque nós estaremos usando essas duas famílias como sendo dois tipos de igreja. Diga comigo, dois tipos de igreja. Nós temos um tipo de igreja, queridos irmãos, que cresce em meio a um contexto, aleluia, como esse que falei. É um tempo difícil, aleluia. Igrejas que estão crescendo, igrejas que estão, aleluia, cheias, que estão crescendo, que estão ricas, que estão abastadas, que têm tudo aparentemente, mas são infelizes. Sabe por quê? Porque seus filhos são comuns, não geram filhos para Deus. Penina tem muitos filhos, mas nenhum dos filhos de Penina foi consagrado ao Deus do céu. Eu quero dizer para os irmãos queridos que não adianta nós termos igreja cheia, lotada, abarrotada de gente, com multidões de pessoas, se ali não houver, aleluia, pessoas que são consagradas, que são dedicadas ao Deus dos céus, aleluia. Agora, em contrapartida, temos uma mulher que não tem filhos, uma igreja, aleluia, que posso chamar eu, uma igreja pequena, uma igreja estéril, mas uma igreja que tem sonhos, uma igreja que é estéril, mas uma igreja que tem sonhos, uma igreja que sofre, aleluia, perseguições, mas é uma igreja que é amada, aleluia, pelo Deus dos céus, aleluia. Quantos podem dizer amém? E Deus está falando: eu amo essa igreja, aleluia, tanto, eu amo ela tanto, que não precisa de ter 10 membros ali, porque o meu amor é maior do que isso. Eu amo essa igreja. Glória a Deus. Porém, a diferença, queridos irmãos, é que quando nós, aleluia, quando nós entendemos, meus queridos irmãos, nós entendemos que tudo que nós temos, por mais que você conquiste tudo na sua vida, isso não será suficiente para que você se realize diante de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nesta noite: você pode ter a melhor esposa, você pode ter os melhores filhos, você, mulher, pode ter o melhor esposo, o melhor marido, aquele que te dá tudo, mas se você não gerar filhos para Deus, você será a pessoa mais infeliz desta terra. Eu vou repetir, vou transliterar para você, simples desse jeito. Você pode conquistar tudo nessa vida, pode ter todas as coisas nesta vida, mas se você não gerar filhos para Deus, se você não frutificar, se você não der nada para Deus, você nunca será, aleluia, completamente feliz. A pessoa que serve a Jesus e que já entregou a sua vida para Ele só será feliz por completo no dia que Ele gerar alguma coisa para Deus. Nós só seremos felizes e realizados, igreja, no dia que nós começarmos a ganhar almas. Nós estamos em um culto de missões. Eu quero dizer para você, você só vai ser feliz, você só vai ser feliz no dia que você começar a gerar, no dia que você começar a gerar alguma coisa. Você precisa entender isso. Nós temos que gerar. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, que a igreja verdadeira
Ela está gemendo. Diga assim comigo, ela está gemendo. Por que ela está gemendo, pastor? Havia, ele derramava a sua alma na presença do Senhor, porque ela tinha um desejo. Qual era o desejo? Ela queria gerar um filho. Irmão, uma coisa é você ter um sonho, outra coisa é você, aleluia, colocar esse sonho na presença do Senhor. Quem tem um sonho aqui? Não, levanta a mão mesmo. Quem tem um sonho, pode ser grande, não importa qual é o sonho que você tem. Aleluia, diga assim: eu tenho um sonho. Agora, sabe qual é o motivo porque você ainda talvez não conseguiu o seu sonho? É porque você quer o seu sonho para você. No dia que você entender que se você colocar o teu sonho, aleluia, para ser glória do Senhor, Deus vai cumprir o teu sonho. Ele vai fazer mais do que você está esperando. A Bíblia diz que ela queria um filho, Deus deu a ela 7. Diga 7. Aleluia. Mas diga assim: primeiro ela teve que dar para Deus. Quer dizer para você, irmão, no dia que você der 1 para Deus, Deus te dá 6. Aleluia. Ela diz na sua oração: até a mulher que é estéril veio a ser mãe de 7 filhos. Eu quero dizer para você uma coisa: não há esterilidade que Deus não possa, aleluia, arrancar. A Bíblia diz que não foi o diabo que trouxe esterilidade. Às vezes a gente culpa o diabo por tudo, mas irmãos, Deus fez isso por um propósito. Sabe por quê? Porque Deus estava cansado, aleluia, das mulheres em Israel gerar filhos e ninguém consagrar a Deus. É uma geração pecadora, é uma geração que ninguém tinha ali um compromisso com Deus. Então Deus provocou isso. Deus fechou a madre. Eu quero dizer para você: tem hora que Deus vai fechar a madre, tem hora que Deus vai dizer: eu não vou te dar isso, e tem hora que Deus vai te dizer: eu vou segurar aí, ó. Sabe por quê? Porque eu estou precisando encontrar alguém voluntário. Já que não tem ninguém voluntário, então eu vou provocar isso. Aleluia. Deus gosta de coisas voluntárias. Mas quando Ele não encontra, irmão, Ele provoca. Está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Quando Deus não encontra voluntário, Ele provoca o milagre. Deus provoca o milagre, porque Ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo. Aleluia. Se não tiver voluntário aqui, Deus vai fechar a madre de alguém, mas que Ele vai fazer o milagre. Ele vai. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Tudo isso porque ninguém queria. Tudo isso porque ninguém queria dar primícia para Deus. Tudo isso, irmão, porque era uma geração que todo mundo só queria fazer o que queria. Tudo isso, irmão, porque era uma geração que estava tudo bem. Não, está tudo bem. Tudo isso porque simplesmente o povo de Deus estava, aleluia, comprometido consigo mesmo. Mas Deus, Ele fecha a madre. E eu louvo a Deus porque Ele fecha a madre às vezes. Porque quando Ele fecha a madre, irmãos, aleluia, Ele começa a trabalhar no interior da nossa alma. E aí então, irmão, aleluia, aleluia, você começa a derramar sua alma na presença do Senhor. Aí você vai para o joelho, aí você deixa, aleluia, as coisas desprezíveis, momentâneas, que não tem valor, e vai para o pé do Senhor, e vai para os pés do Senhor. Ah, irmão, é coisa maravilhosa quando às vezes a prova chega. Quando a prova chega, irmão, só vem crente na campanha de 7 dias, campanha de 20 dias, campanha de 40 dias. Se o pastor fala que tem jejum, ele está dentro. Se tem oração, ele está dentro, porque ele quer milagre, ele quer vitória, ele quer bênção. Ele sabe que só tem milagre, só tem bênção nos pés do Senhor. Essa geração, irmão, tinha tudo para ser, diga assim, a geração de Ofni e Finéias. Diga a geração de Ofni e Finéias. Quem era Ofni e Finéias, pastor? Era os filhos do sacerdote. Eu quero dizer para você, irmão, que Samuel, ele cresceu na mesma igreja de que Ofni e Finéias. Teve o mesmo pastor que ele. Ouviu a mesma pregação. Pastor, por que você está falando isso? Porque Ofni e Finéias eram sacerdotes como ele. Só que Ofni e Finéias, aleluia, roubavam oferta. A tradição dizia que eles podiam pegar um garfo de 3 pontas e colocar no caldeirão da carne quando era oferecido para o Senhor, e arrancar
até brigar, mas eles queriam a gordura. Aleluia. Filipe e Inés era esse tipo de gente. Eles não se conformavam com a porção que Deus havia dado para eles, eles queriam mais. Samuel, diga assim, Samuel cresceu vendo tudo isso, e ele viu e não se desviou. Aleluia. E ele viu tudo. Ele viu mais. A Bíblia diz que o Filipe e Inés, eles se juntavam na porta do templo para se prostituir com muitas mulheres. Ele viu isso. Ele viu uma geração de obreiros se prostituindo e sendo infiel. E a minha Bíblia diz que todo ano, aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Todo ano, aleluia. O menino Samuel era vestido de uma vestimenta sacerdotal. A Bíblia diz isso lá no capítulo 2, verso 19, que a sua mãe vinha em Siló e trazia para ele uma veste sacerdotal novinha todo ano. Diga, todo ano. Samuel, diga, o menino Samuel crescia um pouquinho mais. Todo ano a veste sacerdotal dele era renovada, e a de Ofni e Finéias cada vez mais suja. Eu quero dizer para você, irmão, que você que é obreiro e você que é crente também, irmão, para com isso. Você tem que trocar suas vestes, você tem que renovar suas vestes. Chega de ser menino, vai crescendo, aleluia. Sacerdote tem que crescer na presença do Senhor. Estou vivendo uma geração, irmão, ninguém cresce, a roupa é a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando aqui. Glória a Deus. Não, sabe qual que vai ser minha alegria para vocês, obreiros? Minha alegria vai ser no dia que eu chegar numa segunda-feira como essa que passamos agora. E quando o pastor perguntar para vocês assim, quem tem uma palavra aqui, todo mundo diga assim, eu. A minha alegria, aleluia, aqui, irmãos, é ver vocês crescendo na presença do Senhor. Quem quer crescer aqui? Quem quer crescer aqui? Jeová tem uma roupa nova para você nesta noite. E crescendo. Não pode ser menino para sempre, não. Ele ia crescendo. Samuel cresceu vendo tudo isso. Aleluia. Diga assim, ele não pecou, ele não desviou, diga, ele não se escandalizou, diga, ele ouviu a mesma pregação, ele foi membro da mesma igreja, o pastor dele era cego, gordo e já não ouvia mais a voz de Deus, mas ele cresceu, diga, ele cresceu. Diga assim, não há desculpas para que não cresça. O problema não está na palavra. A palavra pregada, aleluia, ela tem efeito. Se o pregador, se o pastor não tem compromisso com ela, problema dele. Se pregar a Bíblia, você pode crescer, porque o segredo está na palavra. Aleluia. Jesus disse lá para os discípulos, lá no capítulo de número 21 de Mateus, ele diz assim, olhai para os fariseus que estão assentados na cadeira de Moisés, fazei tudo o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque estão falando o que a Bíblia diz. Agora eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Samuel cresceu. Essa geração tinha tudo para ser a geração de adúlteros, geração de caídos, geração de escandalosos, geração de pecadores, geração de ladrões. Tinha tudo para ser isso. Mas eu quero dizer para você, eu não me conformo. Pode todo mundo estar fazendo tudo isso aí, mas eu quero dizer, aleluia, a resposta de Deus para essa geração. Deus vai levantar Samuel. Aleluia. A geração não foi conhecida como a geração de Ofni e Finéias. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Ela foi conhecida, diga assim, como a geração Samuel. A palavra Samuel, o nome Samuel significa assim, resposta de Deus. Diga, resposta de Deus. Samu, resposta. El, Deus. Resposta de Deus. Deus tem uma resposta para essa geração pecadora. Deus tem uma resposta para essa geração que quer viver a vida, ela vão ter. Deus tem uma resposta para essa geração
quer ser esse menino aqui. Se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser como um menino. Sabe qual que é a resposta para a competição no meio da igreja? A resposta de Jesus, sabe qual é? A Bíblia diz em Lucas 9 que os discípulos vinham discutindo no meio do caminho quem era o maior. Jesus pega uma criança no colo, põe no colo, diz assim: quem quiser ser o maior tem que se tornar como uma criança. Jesus está dizendo assim: sabe qual que é o antídoto, aleluia, para a competitividade? Sabe qual é o antídoto para a inveja? Aleluia, quando alguém está brilhando, aí levanta um e diz: esse aí não, eu prego melhor, eu canto melhor. Sabe qual que é o antídoto, aleluia? É a humildade e a pureza, a santidade e a humildade. Quem consegue, aleluia, levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. O problema é isso, irmão. Nós temos que ser meninos na pureza e na simplicidade. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A Bíblia diz, queridos, aleluia, que Deus falava com o menino Samuel. Diga: Deus falava com o menino Samuel. Porém, a palavra de Deus diz no capítulo de número 3, aleluia, no verso de número 21: e continuou o Senhor a aparecer em Siló por quanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Diga assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló por causa do menino Samuel. Sabe por que Deus ainda, pela misericórdia, manifesta a sua presença em muitas igrejas? Porque tem um Samuel perdido, orando, consagrando. Um Samuelzinho que está aí no meio assim, sabe? Não tem nome, não conhece Deus, não tem experiência, não está ouvindo a voz de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, aleluia, nós precisamos voltar, aleluia, a ser meninos na presença de Deus, a voltar a sermos meninos na presença de Deus, a voltarmos a ouvir a voz de Deus. Você cresceu muito, aleluia, cresceu tanto que já não ouve mais a voz de Deus. Você conhece tanto, você já conhece mais. Precisamos voltar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Diga assim: essa geração tinha tudo para ser uma geração qualquer, mas ela foi a geração de Samuel. Aleluia. Deus está à procura, irmãos. Aleluia. Deus está à procura de pessoas, aleluia, que queiram dar para Deus o primeiro, algo de valor. Irmão, sem dar para Deus o primeiro, não tem Samuel. Não está entendendo? Diga: Samuel só aparece depois que uma Ana entrega para Deus as primícias. Quantos estão entendendo? Quantos aqui estão entendendo o que Deus está falando? Do contrário, nós vamos ser só uma geração comum. Vai passar os seus dias, o meu dia passa, a história continua. E o que Deus está falando? Aleluia. Deus está falando: eu quero que você mude a tua geração. Pastor, isso é muito sério. Eu não quero mudar minha geração, eu só quero ser crente do céu. Pastor, eu só quero vir na igreja nos cultos e ir para o céu.
Então você está dizendo que você é crente da igreja de Penina, crente da igreja de Ana, não quer só ir para o céu, crente da igreja de Ana quer ser resposta de Deus para essa geração. Olha o que você quer ser. Os peninianos, a igreja de Penina todo ano ia para Siló, eles iam para o culto, mas a Bíblia não registra o nome de nenhum deles. A Bíblia só diz que eram muitos, diga muitos, mas sem expressão. Diga, Ana só teve um, e o nome dele foi grande. A Bíblia diz que Deus não deixou sua palavra cair por terra. A Bíblia diz que quando Saul foi procurar as jumentas do seu pai, lá no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 9 de Samuel, a Bíblia diz assim, que quando ele já estava cansado de procurar jumentas, o moço disse para ele, vamos continuar. Saul falou, não, vamos desistir, chega de procurar a jumenta do meu pai. O moço disse, não, aqui na cidade de Zuf tem um homem de Deus, que tudo que ele fala infalivelmente acontece. O nome dele é Samuel. Aleluia. Quando ele fala, acontece. Aleluia. Oh, glória. Diga, Samuel fez a diferença nos seus dias. Quantos podem dizer amém? A glória de Deus foi levada. Era uma geração de amuletos, porque a glória de Deus se foi, e eles pegaram a arca para levar para a guerra, né? Confiando que aquele negócio ali, a arca, né, ia vencer a guerra. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de amuletos, uma geração que está apegada nas coisas. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, que não é isso que dá vitória, não. O que dá vitória é Deus conosco, é Emanuel, o Deus conosco, é Ele que dá vitória. Não é os aparatos, né, como hoje em dia a igreja está introduzindo, né, até muitos aparatos judaicos, né? A gente vai em tanta igreja aí, tem símbolos, né, judaicos e tanta coisa, e não sei o que lá de Israel, e não sei o que lá de Israel. Mas eu quero dizer para você, irmão, que não adianta ter a arca da aliança. Pode ter candelabro, pode ter mesa da proposição, pode ter altar do incenso, pode ter tudo que for, mas se a glória de Deus não estiver conosco, não adianta nada. Glória a Jesus. Aleluia. A glória foi levada, mas ela ainda se manifesta para Samuel. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, a glória pode ter ido embora, mas por causa de um Samuel, ela ainda vai se manifestar no meio da igreja. Quem aqui está entendendo o que Deus está falando? Pode estar gelado, irmão. O Samuel entrou na igreja e tudo pega fogo. É isso. É isso. Diga, a glória de Deus vai comigo. Diga, ela vai comigo. Diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo está comigo. A glória de Deus vai comigo. Aleluia. Se todo mundo tiver vazio, gelado, aleluia, eu posso fazer a diferença, porque o templo, aleluia, não tem mais a glória de Deus no templo, não. A glória de Deus agora habita em mim, habita em você, habita em nós, habita em nós. Então, irmão, se tiver todo mundo gelado, morto espiritualmente, mas se você estiver cheio, aleluia, aquele lugar, aleluia, será transformado. Quem está entendendo o que Deus está fazendo aqui nesta noite? Deus só precisa de um cheio. Deus só precisa de um cheio. Se tiver 2 cheios é melhor ainda. Se tiver 3 cheios é melhor ainda. Se tiver 4 cheios é melhor ainda. Se encontrar 5 Samuéis é melhor ainda. Imagina uma igreja com 5 Samuel. Imagina uma igreja com 10 Samuel, com 20 Samuel. Aleluia. O que nós queremos ser, irmãos? Vocês querem ser Penina? Membros da igreja de Penina, né? É uma escolha nossa. O que nós queremos?
Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Eram dias difíceis, mas alguém resolveu, aleluia, entregar para Deus o melhor. Alguém resolveu fazer a diferença. Alguém resolveu derramar a sua alma na presença do Senhor. Alguém resolveu gemer diante da presença do Senhor. Alguém resolveu não comer. O Cana chegou para Ana e disse: come. Ela disse: eu não estou em jejum, estou jejuando, eu não quero comer, eu quero consagrar, eu não estou gerando nada, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu quero gerar, eu quero gerar, eu quero gerar, eu vou ficar sem comer, eu vou jejuar até eu gerar alguma coisa. Aleluia. E os filhos de Penina comendo. Comendo. Penina comendo. E Ana, diga Ana, amargurada, infeliz, porque queria gerar. Eu quero dizer para você nesta noite: não se realize com tão pouco. Pastor, eu tenho um marido lindo, maravilhoso, estou feliz. Pastor, eu tenho filhos lindos. Você está se conformando com pouco. Eu tenho uma família linda, pastor, estou feliz. Eu vou no templo de Siló todas as vezes que tem que ir, eu vou, sou feliz. Deus está te falando assim: isso não é tudo. Gera algum filho para mim. Gera alguma coisa para mim. Deus está falando assim: faz alguma coisa para mim. Faz alguma coisa para mim. Aleluia. E eu vou mudar essa situação. Faz alguma coisa para mim e eu vou levantar um grande homem de Deus aqui nesse lugar. Faz alguma coisa para mim. Aleluia, que as almas vão começar a chegar. Faz alguma coisa para mim, que tudo vai mudar. Faz alguma coisa. Aleluia, 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 aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está sentindo a glória de Deus? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Sim, a glória de Deus está aqui. Glória a Jesus, aleluia. Bendito louvado é teu nome. Irmão, os obreiros hoje em dia tá assim. A gente chega aqui, não fica assim, vê um negócio meio feio. A gente vê um povo triste, é normal que todo mundo fique triste. Aí a gente fica assustado, chega aqui e fala assim: não, aleluia. Ainda que ninguém sinta a presença de Deus, vamos pregar a palavra aqui. Aleluia, 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 aleluia. A gente não vive de sentir a presença de Deus, não. Mas aonde Deus está, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:17, onde Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aleluia, Deus está aqui nesta noite. Você pode senti-lo. Você pode senti-lo. Glória a Deus. Deus está aqui nesta noite. E você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui como um ganhador de almas. Você pode sair daqui como um missionário, como uma missionária. Você pode sair daqui com o seu ministério restaurado. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo. Você pode sair daqui batizado, falando em línguas, profetizando. Aleluia. Aleluia. Eu vi essa semana, irmãos, os Gideões do Brasil estavam acontecendo, né? Pastor Gilmar Santos, que é um ícone dos pregadores, ele pregou uma mensagem simples, irmão, mas ele falou assim: irmão, se você está viajando, pregando, cantando, mas você não faz apelo, você não ora pelos enfermos, você não liberta ninguém, para de pregar. Se não tem salvação, se não tem cura, se não tem libertação, e ninguém está sendo batizado com o Espírito Santo, para de pregar. Quando ele orou, irmão, pelo menos umas 10 pessoas foram curadas instantaneamente. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ele pregou
Diga: Samuel, Deus não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque ele era do Senhor. Ele não conhecia, mas ele era do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel 2 que o menino Samuel, aleluia, crescia, diga crescia. E caía na graça, diga, e caía na graça do Senhor e dos homens. Conversa fiada, esse negócio que quando eu estou cheio de Deus, o povo, ninguém vai gostar. Não, irmão, a minha Bíblia diz que Samuel, ele crescia e caía na graça de Deus e dos homens. A minha Bíblia diz que quando Davi foi levantando, a Bíblia diz que a multidão amava Davi. Quem é homem de Deus, aleluia, não é sempre não, mas Deus vai confirmar o seu ministério. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, aleluia, capítulo 3, o verso de número 20: e desde Dan até Berseba, ou seja, lá do norte ao sul de Israel, todos sabiam que era Samuel confirmado como profeta. Aleluia. Todo mundo vai saber que eu sou homem de Deus. Diga: se você é homem de Deus, Deus vai confirmar. Vão saber que você foi levantado como profeta. Vão saber que você foi confirmado. A Bíblia está dizendo que todo mundo confirmava: Samuel é profeta, Samuel é profeta, Samuel é profeta, Samuel é homem de Deus. Se você é homem de Deus e a glória de Deus está na sua vida, você vai ser levantado e vai cair na graça de Deus e dos homens. Glória. Diga: Deus está na nossa igreja. Diga: a presença de Deus está aqui. Nós não somos Penina. Não, você não é Penina. Eu não estou pregando para Penina. Você é uma igreja. Você é a Ana. Quantos aqui estão entendendo o que Deus está falando? Diga: eu sou. Eu sou. Diga: eu sou membro da igreja de Ana. Diga: eu sou resposta de Deus para essa geração. Só quem acredita nisso, fique de pé, Senhor. Aleluia. Deus. Crente da igreja de Penina, irmão, tudo tá bom para ele. Crente da igreja de Penina, irmão, o culto, do jeito que for, para ele tá bom. O negócio dele é ir lá para comer e ir embora. Crente da igreja Penina, ele só quer ouvir o sermão, comer e ir embora com a barriga cheia. Mas crente da igreja de Ana, não. Crente da igreja de Ana, aleluia, não se conforma. Aleluia. Aleluia. Diga: eu não vou me escandalizar Aleluia. com o pecado dos outros. Eu não vou me escandalizar. Diga: eu não vou me escandalizar se alguém cair do meu lado em pecado. Diga: eu não vou me escandalizar, porque eu sou Samuel. Eu sou Samuel. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. O seu compromisso é com Deus. Aleluia. Irmão, vamos fazer a diferença nessa cidade ou não vamos? Eu estou falando sério. Olha para mim aqui no meu olho. Vamos fazer a diferença aqui ou não vamos? Aleluia. Toca! Você concorda comigo? Vamos fazer a diferença aqui nesse lugar? Vamos ganhar alma aqui? Eu sou o primeiro a querer fazer isso. Amém. Você quer mesmo? Quer mesmo? Aleluia. Está disposto? Aleluia. Quer de verdade? Realmente quer? Tem certeza? Quer fazer a diferença mesmo? Então para de dar o resto para Deus. Para de dar o resto do seu tempo para Deus. Oh, glória. Não entrega o caçula para Deus, entrega o primogênito para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não entrega a ovelha manca. Entrega a mais bonita. Aleluia. Aleluia. Quer fazer a diferença? Deus não
não usa. A Bíblia diz que os sacerdotes em Levíticos, escute o que eu vou dizer, preste atenção, não podiam ser, diga, não podiam ser anão, tinha que ser de uma estatura normal. Deus não usa anão, gente que não cresce. Está entendendo? Diga, sacerdote não podia ser aleijado. Deus não usa aleijamento. Glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Aleluia. Manais, Aleluia. Glória a Deus. é sério que eu estou falando, irmão. Vamos dar o melhor para Deus. Aleluia. Quer de verdade fazer diferença aqui? Quer mesmo? Aleluia. Quem é aqui que está jejuando comigo aqui? Eu não perguntei. Dia 19 vai fazer 50 dias. Quem que está jejuando aqui? Fazendo o melhor que pode, né? Pelo menos. Irmãos, ontem eu ouvi a mensagem do meu pastor, fui renovado ali. Quem foi renovado? Aleluia. Mas o chicote comeu, não comeu? Fala a verdade, o chicote comeu. Eu voltei renovado para casa. Você voltou renovado para casa? Aleluia. Agora presta atenção. Olha o que a Bíblia diz, abre a sua Bíblia. Não, abra a Bíblia. 1 Coríntios. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Capítulo 4, o verso 21. 1 Coríntios 4, 21. Alguém lê bem alto. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Que quereis, ó igreja de Corinto, que eu vou com vocês? Eu vou ter com vocês com vara ou com amor e o quê? Espírito de Mansidão. Irmão, quando você tem um filho obediente, você dá vara nele. Quando o seu filho é um bom filho, você bate nele. Você só bate uma vez ou outra, sim ou não? De vez em quando, sim ou não? Paulo está falando, sabe o que, irmão? O normal é eu vir aqui pregar sobre o amor e o espírito de mansidão. Mas tem hora, irmão, que precisa de vara, irmão. Oh, glória. Vamos viver um evangelho que não precisa de vara, irmão. Aleluia. Eu não quero dar varada em ninguém aqui não, irmão. Glória a Deus. Eu não sei fazer isso. Deus está me ensinando. Mas eu quero dizer para você, você não precisa crescer tomando varada. Você pode crescer ouvindo mensagens de amor e graça. Aleluia! Você pode! Aleluia. Sabe por quê, irmão? Que às vezes Deus me põe no estreito. Ele fala assim, tá aqui a vara, hoje leva a vara. Eu falo, Jesus, não faz isso, eu não sei fazer isso. Ele fala, se você não fizer isso, você não é digno de mim. Porque eu que sou eu tive um dia que eu dei varado em todo mundo. Deus falou isso comigo, eu falei, Jesus, eu não quero ter uma igreja que precise de tomar varada, não, Jesus, eu quero pregar, falar do amor. Aleluia. Porque eu aprendi que o amor de Jesus constrange mais do que as varas. Aleluia. Eu sou fruto do amor. Eu cresci, irmão. Ouvindo a minha mãe dizendo assim, menino, eu chegando doidão, drogado, quase que em overdose, minha mãe cheirando droga, irmão. O cheiro estava na minha roupa, passava às vezes 3 dias fora de casa, sabe? Acordava, não sabia nem onde eu estava. Minha mãe, quando eu chegava em casa, dizia assim, o nome de Deus, ô menino, oh meu Deus, isso é uma bênção. Aleluia. Chegava em casa, minha mãe de joelho, era assim, irmão. Os meus amigos tatuados, cabelo comprido aqui, eu tenho 2 tatuagens, eu era o que tinha menos, todo mundo era branco, parecia preto, de tanta tatuagem que tinha, irmão. Chegavam aqueles meninos tudo doido, com 15, 16, 17 anos, em casa ela fazia assim, ô meus filhos, vem aqui que eu fiz um café para vocês, come aí,
amor, irmão. Aleluia, Senhor. Aquele gesto da minha mãe, irmão, valia mais do que 10. Desde que eu fiz a primeira tatuagem, irmão, minha mãe ficou assim, olhando triste. Ela foi pro canto, não falou nada. Passou aquele dia triste o dia todo. Depois de uns tantos dias que eu fui ver minha mãe alegre, mas ela ficou triste, mas não falou nada. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Você não precisa crescer desse jeito, apanhando, não. Você pode crescer. Eu quero dizer para você, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Eu não vim aqui, irmão, eu atravesso Nova York, passo 1h30 para vir aqui, irmão, para nós brincar de igreja, para nós, não, irmão, não vim aqui para isso. Eu amo vocês muito. Eu estou fazendo isso por amor a Deus, estou fazendo cada dia que passa, eu amo mais vocês. Irmãos, eu fiquei tão feliz aqui, domingo passado, irmão, eu recebi carinho demais, eu fiquei aqui até sem jeito, não sabia o que falar. Vocês demonstraram para mim, irmãos, um sentimento que eu não esperava, mas eu quero dizer para vocês que o maior presente que um pastor pode receber, aleluia, ver vocês crescendo, trocando vestes, crescendo, aleluia, sendo respostas de Deus para essa geração, sendo respostas de Deus para essa geração. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem quer ser resposta de Deus? Eu vou orar. A Jaqueline pode cantar um hino? Aleluia. O irmão Eduardo vai poder ir embora porque ele precisa de ir embora para a sede. Mas nós vamos terminar agora. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Que geração que você quer que seja a nossa? Você quer que essa nossa geração seja a geração de Ofni e Finéis? A geração dos filhos de Penina? Deus vivo. Ou a geração de Samuel? Depende de nós, igreja. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Não, isso aqui é só um culto, parece, né? Mas pode ser. Aleluia. O dia
se Deus não tiver nesse negócio não. Eu aprendi, irmão, que não é por força, que não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ficar falando aqui, não. Se alguém estiver sentindo o Espírito Santo de Deus aí, faz eu entender que eu não devo parar o culto agora, porque senão eu vou parar o culto agora. Porque não adianta a gente ficar quieto. Se você estiver sentindo alguma coisa diferente, faz eu entender que eu não devo parar o culto agora, porque senão eu vou parar agora, irmão. Porque é pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ganhar muito dinheiro? Quer ter tudo do bom e do melhor nessa vida? Ou você quer ser um ganhador de almas? Você quer ser um pastor, um profeta, um homem de Deus? Eu falei com Deus, mas o que eu vou ganhar com isso? Deus falou assim: você investir nessa vida por fim até eterno. Você topa? Mas eu tenho visto meus irmãos sofrendo muito. Eu vejo o pastor sendo humilhado. Eu não quero isso para mim, não. Deus falou assim: você não vai se arrepender. Não, a partir desse dia, no congresso de jovens lá em Boston, eu fui batizado pelo Espírito Santo no ano de 1997. Eu passei a trabalhar, irmão, das 8 às 4h30. Aparecia part-time, não sei o que lá, time, e eu dizia não. Comecei a ler Bíblia. Comecei a orar. Pegava um ônibus de Mineola e ia para Astoria. Minha igreja era em Astoria. Pegava 2 trens, um ônibus durante quase 3 anos. Eu perdi o culto. Eu não era obreiro nem cooperador. Eu ficava na porta, ajudava todo mundo, fazia tudo. Mas o que eu queria, irmãos, eu queria entregar minha vida para Deus. Aleluia. Hoje eu estou aqui. Eu quero dizer para você, irmãos, tudo tem um preço. Eu optei em não ganhar todo o dinheiro que eu queria na minha vida. Mas eu sinto algo na minha vida que não tem preço. A unção de Deus que está sobre mim. Eu não sei se tem alguém aqui que está disposto a fazer isso. Não quer? Se você quer de verdade, ou se você quer continuar como você está. Tem mais alguém? Tem aí? Não tem alguém? Tem alguém que quer? Fala assim: pastor, o senhor está falando sério? Eu vou conseguir pagar minhas contas desse jeito? Não, você não sabe nem quanto que eu estou ganhando. Deus está pagando minhas contas tudo. Você não tem noção.
fui tão feliz como estou nesses dias. Deus não está deixando faltar nada, irmão. Quer dizer para os irmãos aqui que os irmãos não sabem disso, mas eu vou falar aqui para testemunho da glória de Deus.